Olá, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos aqui para fazer a entrevista referente à matéria exercício biomédico do professor Gabriel. E somos eu, Renata Habib e Aline Menezes. E vamos fazer uma entrevista com o médico Tiago Habib, que é prescritor de cannabis medicinal. Então, por favor, apresente-se, Tiago. Eu sou Thiago Habib, médico pela Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, desde 2016, e trabalho na área de saúde mental desde então. E sou prescritor de cannabis medicinal há um ano e meio, mais ou menos. Então, o que levou você a optar por esse caminho, né, de prescrever cannabis medicinal na sua rotina, na sua vivência diária de médico? Então, todo médico tem uma história, né, de como começou a prescrever maconha para seus pacientes. E em dezembro de 2019, eu atendi uma paciente autista com 30 anos de idade, com um longo histórico de sofrimento e, inclusive, de violência psiquiátrica. Tinha sido internada algumas vezes e sem diagnosticar autismo. Ela fazia uso de óleo integral de cannabis, prescrito por sua médica acupunturista, na sua última consulta, em tentativa de tratar dores crônicas que a acometiam na ocasião. Ela já tinha um diagnóstico de fibromialgia. Eu, que já tinha o desejo de começar a trabalhar na área, comecei a prescrever timidamente durante todo o ano de 2020, depois de perceber a melhora visível de alguns dos meus pacientes que sofriam com ansiedade, insônia e transtornos de estresse pós-traumático. É, como eu falei, outro patamar terapêutico. Quando você para analisar a relação da pessoa doente com o medicamento alopático prescrito, percebe que é sempre uma relação de ganha-perde. O medicamento promete tratar o problema, mas traz com ele uma efeitos adversos a curto, médio e longo prazo. É a estrutura. Vamos ver isso, né? E estudos demonstram que aquela história de que maconha mata neurônios, por exemplo, é a maior mentira biológica que puderam inventar sobre a plantinha. Na verdade, os canabinoides demonstraram que um efeito, na verdade, neuroprotetor. Protege neurônios da toxicidade decorrente do metabolismo, uma hiperestimulação, além de promover novas sinapses, o que reforça a saúde do sistema nervoso como um todo. A sinapse é aquilo que faz o neurônio se manter vivo e ativo. Então, é, foi arrebatador, foi uma coisa que me tomou de uma forma que eu tenho visto um outro nível na minha prática médica depois que inseri a cannabis como ferramenta terapêutica. Ok. Você poderia dar uma pequena explicação do que seria a diferença entre a maconha recreativa e a cannabis medicinal e o canabidiol? Então, essa diferença entre maconha recreativa, cannabis medicinal e canabinol, Renato, é uma diferença para inglês ver, né? Melhor para tentar driblar o conceito que ainda existe contra a palavra maconha. A gente tem que começar do começo. Maconha é a planta identificada pelo nome científico Cannabis sativa, cultivada há mais de 12 mil anos, mesmo antes do desenvolvimento da agricultura. Hoje nós temos mais de 6 mil, 1.300 linhagens, cada uma desenvolvida para uma finalidade. Parece um pouco com o desenvolvimento das raças dos cães, que nos acompanham nessa jornada na Terra há mais de 4 mil anos. A gente tem uma raça de cachorro para cada fim. A gente tem cão de guarda, companhia, corrida, cão pastor, enfim. E maconha tem algo parecido. Tem maconha para dor, para náusea, uma age melhor na ansiedade, outra funciona muito bem contra a depressão. Então, não tem uma maconha. Mas, por exemplo, no catálogo da Leafly.com, né, Leafly, com y.com, podemos encontrar 6.300 linhagens. Qual delas é medicinal? Você poderia me dizer? Não tenho ideia. Todas são. Todas as maconhas são medicinais. A maconha é medicinal porque é uma planta. A maconha possui alguns compostos ativos, como terpenos, muito utilizados na aromaterapia, flavonoides
são antioxidantes, e os tão falados canabinoides. São mais de 150 canabinoides, uma verdadeira sopa de letrinhas. CBD e THC são os mais conhecidos, que é o canabidiol, perguntou, e o tetrahidrocannabinol. Mas a gente tem também o CBG, CBC, CBN, né, canabicromeno, canabigerol, canabinol, etc. Dependendo da linhagem, ela pode ter mais certo canabinoide, ser mais rica nesse ou naquele canabinoide, que vai mudar drasticamente a sua indicação. Então, como eu dizia, não existe uma maconha recreativa e a outra medicinal. Toda maconha é medicinal. O que vai mudar é o uso. Aquela maconha, por exemplo, que é usada com finalidade de aumentar a sociabilidade, criar um clima agradável no grupo de amigos, ou que é chamado uso recreativo por aí, na verdade, tem as propriedades terapêuticas que são próprias da erva. Até aquele prensado, para você ter ideia, até aquele prensado comprado na boca de fumo, eu já tive relato de paciente com doença de Parkinson que se beneficiou tremendamente ao usar um baseado de prensado. E olha que ele era pastor de uma igreja evangélica lá de São Paulo. Eu atendo pacientes através de teleconsulta, de telemedicina do Brasil todo. E esse relato, para mim, foi um dos mais impactantes em relação a essa quebra de paradigmas, quebra de preconceitos em torno de maconha e cannabis medicinal. Legal. Como é que a cannabis age no nosso organismo especificamente? Então, como eu disse, a maconha tem em sua constituição os princípios ativos chamados canabinoides. Ou, falando da cannabis, né, uma erva, é chamado de fitocannabinoides. Mas por que fitocannabinoides? Para diferenciar dos canabinoides produzidos pelo nosso próprio organismo, chamados de endocannabinoides. Hoje a gente conhece dois deles, que é o araquidonoil etanolamina, ou anandamida, ananda do sânscrito, extrema felicidade, né? A palavra ananda significa isso, e o 2-araquidonoilglicerol, apelidado de 2-AG, né, que ninguém merece esse nome. Com certeza. Então, os endocannabinoides, assim como as famosas serotonina, dopamina, noradrenalina, são sintetizados e são sinalizadores de um sistema funcional só deles, chamado sistema endocannabinoide. E diferente, esse sistema endocannabinoide é diferente de tudo que a gente estuda na faculdade. A propósito, ele não é estudado na faculdade de medicina até hoje, mesmo com tanta descoberta, com essa revolução verde ocorrida em 1964, desde o descobrimento do THC pelo Dr. Rafael Pichula, em Israel, até hoje não se incluiu o sistema endocannabinoide e tudo isso aqui que a gente está falando nas faculdades de medicina. E esse sistema endocannabinoide, ele é diferente em tudo que a gente já viu na medicina. Ele é um sistema que está distribuído em todo o corpo, diferente do sistema digestório, respiratório, que tem órgãos que consegue diferenciar anatomicamente. O sistema endocannabinoide é um sistema composto de receptor e sinalizador. Esses receptores e sinalizadores estão distribuídos por todo o corpo. E está presente no sistema nervoso, sistema circulatório, digestório, respiratório, osteomuscular. Então, a gente entende por que a maconha, ou cannabis, como preferir, tem ação em todos os sistemas do corpo. Esses ligantes canabinoides que eu falei, aqueles fabricados por nós mesmos, né, que são os endocannabinoides, a anandamida e o 2-AG, eles têm seus correlatos na planta, que é o THC e o CBD. O THC é muito relacionado molecularmente à anandamida e o CBD muito relacionado molecularmente ao 2-AG. Eles se ligam num receptor que é chamado CB1 e CB2, receptor canabinoide 1 e receptor canabinoide 2. Mas diferente dos receptores de serotonina e dopamina, e noradrenalina, os receptores CB1 e CB2 do sistema do canabinoide não estão no neurônio pós-sináptico, mas sim no neurônio pré-sináptico. Isso faz toda a diferença. Já que por ter uma sinalização reversa, ao inibir, por exemplo, um neurônio pré-sináptico excitatório, ocorre, veja, um neurônio excitatório é inibido, então ocorre uma inibição pós-sináptica. Mas quando o canabinoide inibe um neurônio inibitório, ocorre, na verdade, uma excitação daquele neurônio pós-sináptico, ou daquele tecido-alvo, seja tecido glandular, seja tecido celular, vascular. Então, um sistema bastante complexo que carece de estudos mais aprofundados na academia. Beleza. Então, a gente falou bastante, foi
está sendo bem construtivo. Quais utilidades terapêuticas podem ser encontradas no uso da cannabis medicinal? Então, as primeiras aplicações terapêuticas dos compostos canabinoides, reconhecidas pelo FDA, né, que é o órgão maior dos Estados Unidos, é a Anvisa dos Estados Unidos, e que, na verdade, acaba ditando as normas para a farmacopeia no mundo todo, foi em 1985, náusea em pacientes que estão realizando quimioterapia e na anorexia e na espasticidade endofrônica na esclerose múltipla. Isso desde 1985 já é aprovado o uso da cannabis medicinal nos Estados Unidos. Na verdade, foram compostos sintéticos análogos dos canabinoides, análogo do THC, foram utilizados com essa finalidade. Mas em 1933 foi a primeira aplicação terapêutica de cannabis reconhecida pela medicina ocidental através das observações do médico britânico William O'Shaughnessy, que percebeu como o extrato da cannabis conseguia cessar crises convulsivas em segundos. Uma criança com epilepsia que se encontrava desnutrida em Calcutá por simplesmente não conseguir se alimentar. Tanta crise convulsiva em sequência que aquela criança apresentava. Então, já foi aí para tratar anorexia, náusea, dor, espasticidade e epilepsia. A gente pode destacar também nessa área o trabalho do Dr. Rafael Michula, como eu já citei, eu descobri o THC, né, que é o composto inebriante da maconha, que tem também indicações diversas, como já citadas, mas também na doença de Parkinson, cessa com o uso do THC, praticamente cessa o tremor, e melhora também a questão da demência no Parkinson e no Alzheimer, promovendo o que o neurocientista Dr. Siddhartha Ribeiro chama de resgate cognitivo. Entendi. A gente falou de vários efeitos positivos, mas com certeza deve acontecer algum efeito adverso. Há muito efeito adverso ou indesejado? Veja bem, efeitos adversos, eles estão em todo o uso de medicamento ou de fitoterápico. A gente tem que pesar, na verdade, qual o custo-benefício do uso daquela substância. Na cannabis, é um outro patamar terapêutico. A gente observa que os pacientes têm ali na relação com aquela substância uma relação de ganha-ganha. E não, se você parar para ler uma bula de um medicamento tradicional, medicamento alopático, você já fez isso? Já parou para ler alguma bula de um medicamento antes de começar o Ninguém tratamento? toma. Se for ler uma bula, ninguém toma nada. E com a cannabis a gente percebe que os efeitos adversos eles variam com a dose. No tratamento com a cannabis, a gente tem uma política de comece pequeno e aumente vagarosamente a dose. Por quê? Como o sistema endocannabinoide, cada pessoa tem uma sensibilidade aos cannabinoides, a gente não sabe se a dose para aquele paciente vai ser de 3 gotas, 3 vezes ao dia, ou 3 ml, 3 vezes ao dia. É uma variação muito grande de dose paciente a paciente. Então, realmente, com as doses mais altas, para aquelas pessoas que precisam de doses mais altas, a gente pode perceber alguma sensação de calor no corpo, alguma vermelhidão ocular, a boca pode ficar seca em alguns momentos, principalmente no tipo de ação dos canabinoides. Pode ter alguma liberação também intestinal, ou seja, uma diarreia transitória, mas são efeitos bastante inocentes, né? Não colocam em risco a vida do paciente, não colocam em risco a saúde realmente do paciente. A gente vê que a dose letal, não existe dose letal para cannabis. Não existe na história do uso da cannabis, seja terapêutico, seja adulto, né, recreativo, social, não existe um caso apenas de morte por overdose do uso de cannabis. Então, se demonstra uma substância bastante segura. Bacana. Esse tratamento já é realizado pelo SUS? É possível ele ser realizado pelo SUS? Essa é uma questão bastante polêmica hoje, porque o que o governo nacional hoje percebe é um aumento exponencial do número de judicializações para o tratamento com cannabis pelo SUS. Assim como qualquer outro medicamento de alto custo, né, como alguns quimioterápicos
que não estão previstos pelo SUS, alguns imunobiológicos que também estão previstos, mas mesmo assim, pela Constituição, direito de todos à saúde e dever do Estado fornecer, judicializar a causa para conseguir a importação do medicamento através do SUS. Mas é um caminho bastante difícil e tem que se contratar advogado, tem que se entrar com uma ação na justiça mesmo. Entendi. Obrigada, Tiago, pela sua explicação, foi muito proveitosa, a entrevista foi muito, né? Agradecemos muito, né? Nós alunos de biomedicina da Universidade, da Escola Baiana de Medicina, né? E Saúde Pública, agradecemos demais. E é isso. Parabéns pelo Muito seu... obrigada também a quem assistiu, né, até aqui. Parabéns pelo seu trabalho, porque é uma coisa muito... Eu tenho lido um pouco a respeito de cannabis e tenho percebido o quão positivo é o tratamento, né, com a cannabis medicinal. É uma questão extremamente preconceituosa ainda. A gente tem questões religiosas, tem as questões, né, de preconceito realmente. Porque vai ser um drogado e tal. E, assim, essa quebra de paradigmas é bastante importante para a sociedade como um todo, para a gente assumir essa farmacologia de uma forma positiva, né? Renata, o que eu percebo hoje em dia é que prescrever cannabis ainda é alvo de algum preconceito. Esse preconceito tem reduzido cada vez mais. Mas a gente percebe que a maior parte do preconceito ainda vem da classe média. Talvez por ser confrontada, né, uma, com a realidade que não é dado nos cursos de medicina. Alguns médicos já estabelecidos em suas especialidades podem se sentir ameaçados por essa onda verde que está acontecendo e diferente da classe médica, os pacientes que procuram tratamento com cannabis, eles já vêm, na verdade, com uma história de sofrimento muito grande com suas doenças mal controladas ou com efeitos adversos intoleráveis dos medicamentos já utilizados. Então, é arrebatador quando a gente vê o efeito positivo na vida dos pacientes com o uso da cannabis medicinal ou a maconha, né? Que é a mesma coisa. Obrigada. Obrigada. Foi um prazer. Valeu.